Bom, pessoal, vamos lá, continuando aí o vídeo anterior. Nós ficamos de falar aí na medição do retorno e do risco, agora no contexto de uma carteira de investimentos, como é que funciona isso, né? Então nós estamos analisando aqui duas ações, né? As ações da empresa A e da empresa BT, AT e BT, e nós verificamos aí qual é o retorno e o risco de cada ação dessa e verificamos onde nós poderíamos colocar todo o nosso dinheiro. Agora vamos trabalhar com a ideia de que nós podemos pegar o nosso dinheiro e comprar uma parte desse dinheiro, comprar as ações da empresa A e a outra parte comprar as ações da empresa B, formando uma carteira com duas ações. Então preste atenção no que eu vou falar agora, toda a teoria que eu vou mostrar aqui agora, toda a modelagem, ela parte do pressuposto de que essa carteira está composta com duas ações apenas, tá bom? É claro que uma carteira de investimentos, normalmente ela é composta de mais ações, né? Um limite aí razoável, até 10 ações. Porém, as demonstrações matemáticas já começam a ficar complexas demais quando você trata com mais ações, porque você precisa de utilizar a álgebra matricial para poder mostrar todo o funcionamento dessa teoria. Então, por conta disso, a gente só usa dois ativos na carteira, porque aí a gente pode trabalhar num mundo bidimensional e isso já funciona mais simples na nossa cabeça para o nosso entendimento. Então, essa é a razão pela qual nós só estamos usando duas ações. Bom, a gente viu lá que o retorno da empresa A, ele tem um movimento contrário ao retorno da empresa B, né? Então, isso indica que essas duas ações têm retornos relacionados de alguma forma, né? Essa relação entre esses dois retornos é captado pela chamada correlação e covariância. Covariância e correlação são dois indicadores que se entrelaçam aí para verificar a relação entre duas variáveis, tá certo? Vamos imaginar uma coisa muito simples, né? Aqui você tem o preço, o retorno de uma determinada ação de uma fábrica de cobertores, né? Ou uma fábrica de aquecedores. E aqui você tem o retorno de uma determinada ação de uma fábrica de sorvetes. Então, por que esses retornos são inversos, né? São espelhos, são o contrário um do outro? Porque, obviamente, em momentos onde está fazendo muito frio, a empresa que fabrica corretores vai estar dando um retorno muito alto, né? Então, no momento de frio, a empresa que fabrica sorvetes vai estar com retorno mais baixo, porque essa demanda é mais baixa. Quando vem um calor, é o contrário. A demanda por cobertores é menor e a de sorvete é maior. Então, o retorno da empresa de sorvetes é maior. A gente diz aí que essas duas ações, essas duas empresas são perfeitamente inversamente correlacionadas, né? Se fosse o contrário, a gente teria, né, se fosse uma correlação positiva, a gente teria este movimento aqui padrão. Ou seja, você tem aqui duas fábricas de cobertores, talvez, né? Ou uma fábrica de cobertor e a fábrica de ar-condicionado, perdão, de aquecedores, né? Uma fábrica de aquecedores. Então, no momento de frio, ambas têm uma procura alta e no momento de calor, ambas têm uma procura baixa. Então, o retorno vai ser mais alto no frio e mais baixo no verão, né? Então, essas duas ações são positivamente correlacionadas. Do ponto de vista da diversificação, é mais interessante trabalhar com ações inversamente correlacionadas, porque quando vem o frio eu ganho dinheiro com uma e eu não ganho muito ou perco dinheiro com a outra,
Mas na média, né, a média, eu estarei com um retorno razoável aqui, né? Aqui é o contrário, né? Eu tenho duas ações totalmente correlacionadas. Não adianta eu espalhar meu dinheiro entre as duas, que eu não estarei protegendo aí o meu retorno. Então essa aqui é a ideia, né? A ideia da diversificação de carteiras é que você pode proteger o seu retorno, reduzindo o risco da carteira, investindo em ações descorrelacionadas, né? Com correlação inversa de preferência, ok? Vamos ver como é que funciona isso aí em detalhes do ponto de vista matemático. Como é que a gente tem que fazer? Primeira coisa, então, nós temos que medir a covariância e a correlação. Tá? Como eu disse, são dois indicadores que medem aí a relação linear entre duas variáveis. E normalmente a gente utiliza a correlação ou a covariância, tanto faz, para medir o risco de uma carteira, tá bom? Então a covariância e a correlação medem a associação linear entre o retorno da ação comparado com o retorno de outra ação, de duas variáveis. Então aqui, por exemplo, conforme eu já adiantei, você tem aqui, olha, o retorno das ações. Aqui é retorno, tá, pessoal? Retorno. O retorno das ações e o tempo, né? Então, a ação A, ela tem aqui, por hipótese, um retorno oposto ao da ação B, né? Então, essas ações, elas são inversamente correlacionadas. A gente tem aqui, ó, o retorno e no eixo do X também o retorno. Então verifique que esses pontos aqui vão formar aí um ponto médio, aonde vai dar para a gente o grau de correlação. Π, que é a letra grega, simboliza aí a correlação entre A e B. Então a correlação entre A e B, ela vai estar abaixo de zero e maior do que menos 1, tá? Porque a correlação, ela vai entre menos 1 a mais 1, tá? Quando é totalmente inversa correlacionada, esses pontos todos recaem exatamente sobre essa linha reta que está aqui. Por outro lado, a gente pode ter, por hipótese, esse movimento. Aqui mais uma vez é retorno. E aqui também é retorno. Então, o retorno das ações no tempo, dessas duas ações estão na mesma proporção, né? indo na mesma associação aqui, no mesmo ritmo. Né? Então, essas ações são ações positivamente correlacionadas. A linha reta entre esses pontos aqui, uma reta ideal, vai dar a correlação totalmente positiva. Neste caso aqui, a correlação entre A e B, que é o simbolizado por φ, então φAB vai estar maior do que zero ou menor do que 1. Né? Então aqui nós temos uma correlação positiva. Então, do ponto de vista do investidor de uma carteira de ações, esta realidade aqui, né, este acontecimento não é interessante, porque eu não vou conseguir eliminar o risco dos meus investimentos colocando todo o meu dinheiro em duas ações que têm o mesmo movimento, tá certo? Essa aqui é a ideia da diversificação. No caso da letra da intermediário, onde você tem aqui só um momento, esse menuzinho é meio, deixa pra lá, ele é meio rebelde, para não atrapalhar vocês aqui. Então no caso aqui
são os retornos. No caso aqui das ações A, T e B, veja o movimento aqui dos retornos, né? Eles não têm correlação nenhuma. Enquanto uma está subindo e descendo num ritmo muito mais devagar, a outra está indo num ritmo muito mais rápido, né? Então, a gente diz que esses retornos são descorrelacionados totalmente, ok? Esses retornos, então, sendo descorrelacionados, essa nuvem de pontinhos que vai representar o retorno de A contra o retorno de B, ela não tem uma forma linear como tem aqui a forma da esquerda ou da direita. Então, a correlação entre A e B é exatamente igual a zero, né? Então, para formar uma carteira onde a gente tenha uma contribuição de redução do risco do investidor, o interessante é formar carteiras com correlações inversas, tá? Ou correlação igual a zero, ou seja, de 0 para -1. Isso aqui é o mais interessante. Eu vou mostrar isso mais adiante para vocês, uma simulação onde vocês vão poder perceber isso aí. Bom, se você é um investidor normal, o que é um investidor normal que eu estou falando? É um investidor avesso ao risco, né? Lembrando que o avesso ao risco é aquele investidor que na escolha entre duas ações que têm o mesmo retorno, ele vai escolher aquela que tem o menor risco. E se você quer dividir esse dinheiro na compra entre as duas ações, qual tipo de correlação você prefere, né? Como eu já adiantei aí, então, é interessante que a correlação seja menor do que 1, né? É interessante que a correlação seja menor do que 1, não, perdão, do que 0, né? Lembrando que a correlação, medida por φ aí, ela vai de -1 a +1. Então, nós temos aqui -1. A correlação medida por φ, ela vai de -1 a +1. Então, o interessante do ponto de vista da diversificação entre as duas ações, né, a diversificação do meu dinheiro, eu escolhi uma correlação abaixo de 0. Bom, vamos medir agora, então, antes de entrar no cálculo da correlação, vamos medir a covariância entre a correlação entre a ação A e B. Porque para medir a correlação, nós precisamos da covariância, né, na fórmula da correlação. Então, por isso a gente precisa calcular a covariância. A covariância ela tem um objetivo semelhante aí ao da correlação, medir a associação entre duas variáveis, tá bom? Então, para medir a associação entre duas variáveis, né, os retornos da empresa A e os retornos da empresa B, é parecido com o cálculo da variância que a gente viu aqui anteriormente. Só que aqui a gente vai pegar então os desvios em relação à média de cada retorno, de cada ação. Então, em laranja aqui a gente tem a ação da empresa A, né, em relação à média. E o desvio em relação à empresa B, então o roxo aqui é a empresa B, os desvios em relação à média. Tá certo? Então, nós multiplicamos esses dois desvios das duas ações dentro do colchetes aqui e depois multiplicamos isso pela probabilidade de ocorrência de cada cenário. Tá certo? Então, a covariância é a média ponderada entre os desvios em relação à média de cada variável multiplicado. Essa é a média ponderada desses dois desvios em relação à média multiplicados aqui. E aí então você fazendo essa conta toda, você vai chegar num número aqui, menos 0,004875. O sinal negativo está indicando aí que a empresa A e a empresa B, elas têm uma relação inversa. Isso a gente percebeu já desde o início, né?
Veja que a empresa A ela ganha mais dinheiro na época de expansão e a empresa B ganha mais dinheiro em época de depressão. Então, a gente tem aí uma relação inversa dessas duas variáveis. Não é uma inversa perfeita, mas é uma relação inversa. Para medir a correlação entre A e B, nós vamos colocar aqui no numerador da equação essa covariância que a gente acabou de calcular, tá certo? E vamos dividir pelo produtório aí do desvio padrão da empresa A com o desvio padrão da empresa B, que nós já chegamos a esse cálculo aí na videoaula anterior. Então veja, estamos pegando aqui a covariância que nós acabamos de calcular e estamos dividindo pelo desvio padrão da empresa A e o desvio padrão da empresa B. Lembrando que era 25% e o outro era 11,5%. Então, quando fazemos esse cálculo, nós chegamos então na correlação. Lembrando então que a correlação ela é menor do que mais 1 e maior do que menos 1. Ela vai de menos 1 a mais 1. Então, ela é maior do que menos 1 e menor do que mais 1. Então, nesse caso aqui, olha, a nossa correlação dessas duas variáveis ela é negativa. Então, tem aqui o gráfico dessa correlação mais ou menos representado aqui, tá bom? Aqui, novamente, a gente tem o retorno e não os preços, tá? Os retornos da empresa A comparados com os retornos da empresa B. Então, cada ponto desse é o cruzamento desses retornos, né? Então, veja que essa nuvem de pontos, ela forma aí uma associação linear negativa ao longo do gráfico. Né? Essa associação linear negativa, ela é perfeitamente representada com uma reta que vai passar entre esses pontos aqui exatamente. Está revoltado aqui o nosso PowerPoint. Aqui, uma reta que vai passar exatamente nesses pontos aqui, né? Então, essas duas ações são interessantes do ponto de vista da diversificação, porque elas têm uma correlação inversa, ok? Não é uma correlação perfeitamente positiva. A gente jamais vai achar duas ações, praticamente jamais, né? Praticamente impossível achar duas ações que tenham uma correlação perfeitamente inversa, tá, pessoal? Bom, nesse ponto, então, a gente entra na ideia da diversificação dos investimentos. O que é a diversificação? Ok? Vou deixar isso aqui para o próximo vídeo. Vamos encerrar esse neste momento aqui.